2.000 hectares de manguezais foram destruídos aqui. Então é uma área importante, né? Os pescadores, vocês vão ter a oportunidade de conversar e perguntar para eles essa história. Alguns reclamam muito porque não tem embarcação para pescar no mar. Eles pescavam nos rios que foram fechados, né? Então realmente foi um impacto muito grande ao longo desses anos. Então Galinhos desmembrou de São Bento do Norte em 1963 e passou a ser um município do nosso estado. Ele tem uma população de aproximadamente 2.000 pessoas, né? Uma população pequena, em torno de 400 residências, casas. E por que Galinhos? Alguém imagina por que Galinhos? Por causa do tiqueleiro. Tinha a ocorrência muito grande de peixe-galo e de tamanho pequeno. Então as pessoas começaram a chamar Galinhos. Então a área de uma beleza muito grande, né? Ele tem uma peculiaridade aqui em Galinhos, de não ter carro, o sistema de transporte é bem diferente. Então uma área bem interessante para a gente estar vendo, né? Esses vários ambientes. Aqui uma planície de manguezal, a gente vai ver aqui atrás onde nós passamos, a gente passou pela Caatinga, né? Planície de tabuleiro, Caatinga, não é Caatinga não, Caatinga. Então assim, é uma área bem interessante onde vocês vão ver, né? Estuário, dunas, manguezais, restinga, né? Porque Galinhos é uma ponta de sedimentos do mar depositados, é uma área de preservação também. E a gente vai procurar conversar com as pessoas da cidade. Teve uma vez que eu vim com a turma aqui e eles encontraram um poeta. Foi muito legal porque o cara fez poesias e o trabalho do grupo foi muito bom. Então, quando a gente chegar em Galinhos, a gente vai trabalhar em grupos, tá? Não vai dar para eu e Leonardo estar o tempo todo com vocês. A gente vai soltar vocês lá um tempo, vai marcar uma hora para retornar e para a gente conversar. Mas assim, a filosofia desse momento aqui, que Leonardo vai falar aí mais alguma coisa, é que a gente possa sentir de que forma as atividades econômicas elas são desenvolvidas e de que forma os recursos naturais estão inseridos nesse contexto e essa relação de dependência, né? Não existe atividade econômica sem recursos naturais. Então é esse sentimento que a gente busca trazer nessas aulas de campo. Leonardo vai falar alguma coisa aí? É bom observarem, por exemplo, qual é a distância, né, a relação que existe assim com a direção dos ventos, né, e com a orientação, por exemplo, das dunas. Vejam também a modificação que foi feita no ambiente na hora que você suprime toda uma capa vegetal e a partir daí coloca, né, tirando a biosfera e colocando aqui uma grande quantidade, né, uma grande massa aqui de hidrosfera. O que isso transforma no ambiente? Conforme essa grande massa de água vai sendo colocada para a atmosfera, não tendo, né, a redução da temperatura, você vai formando um ambiente aqui muito úmido nesse setor, num local onde tem um clima quente e seco. Essa água, ela quando vai subir, ela sobe todo em processo convectivo e a tendência disso é elevar a quantidade de chuvas, né, torrenciais em de curto espaço de tempo. Esse é um dos impactos que ocorre quando você faz uma transformação mesoclimática, né, como a gente observa aqui nessa área, que aqui a gente vê que é uma área enorme, que não é apenas uma transformação microclimática. De outro lado também, veja o seguinte, que o manguezal, ele é o berço de várias espécies. Quando você suprime isso daqui, o impacto nos recursos pesqueiros, numa cidade, por exemplo, com o nome de Galinhos, provavelmente a quantidade de galinhos, certo, esteja já bem reduzida em função da devastação que esses manguezais têm estado sujeitos, né? Com todo esse processo de salinas, de cassinicultura, né? É uma questão que a gente precisa estar sempre atento para saber como o impacto ambiental vem dizer assim, é desenvolvimento, tudo bem, é desenvolvimento, mas será que a gente deve, em nome de um desenvolvimento, colocar o outro desenvolvimento de uma atividade, como a atividade pesqueira tradicional, né, eliminá-la, né, em função de um outro tipo de desenvolvimento industrial? Então esse impacto social, ele deve ser considerado na hora da análise ambiental. Portanto, considerar o meio biótico e também o meio físico também tem que ser considerado o meio antrópico, com os impactos positivos e negativos. Então eu gostaria que vocês observassem cada um desses elementos
da hidrosfera, da litosfera, da biosfera e da atmosfera, nessa interação que existe aqui, principalmente nas relações ecossistêmicas que estão estabelecidas. Observe a transição que a gente passou, saindo de uma mata atlântica para uma área transicional, ali mais ou menos na altura de Ceará-Mirim. Quando a gente chegou mais perto de João Câmara, já foi se colocando uma caatinga propriamente dita, começando com a caatinga, uma caatinga de porte mais arbóreo, chegando que é a chamada hipoxerófila, chegando numa caatinga de porte mais arbustivo e subarbustivo, que é a hiperxerófila. Aqui nessa região a média de precipitação chega a 400 milímetros por ano. Nós saímos daquele clima tropical quente e úmido para um clima tropical quente e seco, né? E agora estamos aqui nessa região onde você interrelaciona toda a gestão costeira, certo? Com a gestão também interiorana, onde você tem toda a parte da caatinga, que, diga-se de passagem, é o único semiárido úmido do planeta, é o nosso. Então essa região da caatinga, um dos biomas mais frágeis que o Brasil tem, ele está sendo muitas vezes tratado dessa forma, como vocês estão vendo, com devastação em nome de plantio de agave, com devastação em nome de salina, e é isso que a gente tem que estar observando. Os impactos que tem sobre o bioma caatinga. Por que isso? Porque o Rio Grande do Norte hoje é o maior epicentro da América Latina em processo de desertificação, não em deserto. Deserto tem o deserto do Chile, né, que é o mais quente, mais seco do mundo. Mas nós temos aqui no Brasil o epicentro da área de desertificação está aqui na região do Seridó, exatamente na Caatinga. Então onde tem caieira retirando mata para a produção de cal, que a gente viu na estrada. Onde tem floresta sendo suprimida para a colocação de cassinicultura, né, de produção de sal, né, de salinas. E você tem também algumas cerâmicas que a gente viu no caminho, também usando a mesma fonte de matéria-prima que é a madeira. Então toda essa supressão vegetal que essa área tem sido submetida, qual o impacto que isso tem na manutenção e no equilíbrio dos ecossistemas que estão aqui presentes. É isso que eu queria que vocês dessem uma observada, tá? Leonardo, é importante também que a gente tenha a visão de sinérgica, de soma, né? Porque você está vendo várias atividades aqui que estão interagindo e a soma dessas relações resultam em efeitos que precisam ser avaliados. Não é você chegar e dizer, não, vou implantar uma casa aqui ou um hotel aqui, mas esse hotel, nesse contexto, o que é que ele significa? Então, essa visão holística, ampla, aberta, é que a gente busca que vocês pesquisem, leiam, discutam, desenvolvam essa visão crítica, né? Porque a gente tem que fazer isso no desenvolvimento profissional. Então, a gente tem um projeto de cassinicultura que tem efluentes, tem produtos químicos, tem a questão da salina, que as águas mães, que é o resultado exatamente quando o sal precipita, é uma água de altíssima concentração de sais, que ela é jogada de volta no ambiente. Isso tem um impacto nos seres vivos, né, na biota. Principalmente magnésio e manganês. Magnésio e manganês, que ainda não se tem projetos, pelo menos viável economicamente, para se aproveitar esses outros sais aí na indústria, né? Existe a intenção, existem projetos, mas que ainda não foram de fato implantados. Então a gente precisa, quando vem numa área dessa, buscar conhecer um pouco da legislação, da história, dos ambientes, né? O que é que caracteriza uma caatinga hipoxerófila, hiperxerófila, um ambiente de transição, um ecótono, né? Que vocês viram em ecologia. Então, tudo isso, na realidade, quando a gente trabalha em conceitos didaticamente, mas tudo está interrelacionado e dependente um do outro. O meio ambiente não tem nenhuma barreira, não tem nenhum limite físico. Então, essa vivência de campo, ela é primordial para qualquer trabalho que a gente faça no escritório. Então, vocês têm um roteiro, né, que a gente colocou e que pede aí para que vocês sigam, né? Pelo menos é uma sugestão, não é uma imposição, né? Mas o roteiro, ele pede para vocês caracterizarem o tipo de atividade visitada, o impacto que vocês estão percebendo, pelo menos as características macro da área que são possíveis serem identificadas. Então, esse é o objetivo desse trabalho de campo da gente fazer, começando aqui e até o restante do dia. Algum questionamento?